Fala pessoal, no vídeo tutorial de hoje a gente vai ensinar vocês como identificar e se expor a ativos no momento que eles estejam fazendo um breakout de baixo risco. Então, para quem ainda não sabe, o breakout significa um rompimento, né? Então, um dos momentos de mais baixo risco, de menor resistência nos preços, quando tu vai se expor a um ativo, normalmente é no breakout dele, ou seja, quando ele rompe uma resistência. A resistência era um preço que ele não conseguia passar anteriormente, né? Que chegava ali naquela região e ele regredia, e até que chega o momento que ele pega e rompe, que ele ultrapassa essa resistência. Então, normalmente esse é o momento aí de menor resistência do ativo, que ele fica com mais fluidez para cima e, portanto, é um bom ponto de compra. E hoje a gente vai ensinar vocês técnicas para identificar breakouts que sejam de baixo risco mesmo para se expor aos ativos. Então, a primeira coisa que a gente quer observar quando vai se expor a um ativo através dessa estratégia, lembrando que essa é uma estratégia de momentum, né, pessoal? Então, para quem não sabe, o momentum é a aceleração dos preços, né? É quando os preços estão ganhando velocidade. Muitas vezes eles estavam meio lateralizados, de lado, até que eles começam a subir e passam um dia após o outro e sobem bastante, sobem bastante. Isso é a aceleração, isso é o momentum, né, pessoal? Então, essa estratégia de breakout que eu gosto de utilizar bastante, que a gente utiliza aqui na Quad também, para se expor aos ativos que a gente vai incluir na nossa carteira recomendada. Então, normalmente são ativos aí com um bom momentum estrutural, que estão numa tendência primária de alta forte, e a gente vai identificar aqui e mostrar exemplos práticos de como saber o momento ideal de adicionar, de puxar o gatilho na compra aí desses ativos, né? E, primeiramente, vamos para a teoria aqui, então, pessoal. É muito importante quando for comprar um breakout que seja um ativo em tendência primária de alta, né? E como é que a gente analisa a tendência primária, a tendência estrutural, a tendência de longo prazo, né? É pelo gráfico semanal. Ali tu consegue ter uma visão. Se tu olha só o gráfico diário, ou daqui a pouco vai até olhar o gráfico de uma hora, coisa assim, cara, tu tá vendo um retrato ali num horizonte muito curto de tempo. Mas para tu ver se realmente o ativo, a empresa está evoluindo, ela está entregando bons resultados e o mercado está, ao longo do tempo, tendo essa percepção aí de melhora da empresa, ela deve estar subindo aí no gráfico semanal, né, pessoal? Então, isso é um requisito muito grande, porque senão, se tu vai simplesmente comprar um breakout por breakout, sem analisar a tendência primária, tu nunca vai saber se realmente tu pode estar comprando o início de um grande movimento de alta, de um ativo que pode dar até uma super performance de 3 dígitos, né, de pelo menos 100% ou até mais muitas vezes, ou se tu vai estar comprando um ativo que vai dar um voo de galinha, né? Se é um ativo que está com uma tendência estrutural de baixa, a probabilidade de ser um voo de galinha é maior do que quando tu compra um ativo em tendência primária de alta. Se tu pega um ativo que ao longo do bull market vem se desenvolvendo bem, vem entregando bons retornos, retornos acima do benchmark, acima dos índices de referência, né? Então, normalmente esse é um ativo que tende a andar mais, né? É um ativo que tem evoluído, que tem uma demanda estrutural dos investidores por ele, e isso faz com que os preços ao longo do tempo subam e se valorizem, né? Então a gente quer esse tipo de ativo para evitar os ativos que eventualmente vão dar só um repique numa tendência de baixa, né, o famoso voo de galinha, e aí tu vai se contentar aí com a alta de pouquinhos por cento, e não é isso que a gente procura, né? Outra coisa, antes dele fazer o breakout, antes de fazer o rompimento, né, é muito interessante que o ativo tenha uma consolidação com redução da volatilidade dos preços. Ou seja, o que é consolidação? Consolidação é quando ele passa um período meio lateralizado, né? E a redução da volatilidade dos preços é justamente os preços cada vez irem se estreitando mais ao longo da correção, né? Então, às vezes a correção às vezes a consolidação começa com uma grande correção, o ativo cai uns 30%, aí depois sobe um pouquinho, depois cai mais um pouquinho, e aí vai ficando meio de lado. E o ideal nesse cenário é que cada vez mais os preços se estreitem, as máximas e as mínimas cada vez mais sejam mais próximas, né? Mostrando uma contração da volatilidade dos preços. Este é o cenário que a gente quer ver antes do rompimento. E no momento do rompimento, a gente gosta que o gráfico tenha feito um pivô, né? Então, para quem não sabe, um pivô, deixa eu desenhar aqui, pera aí, pessoal.
para quem não sabe, o tal do pivô, ele nada mais é do que isso aqui, ó, pessoal. Então, é uma alta seguido de um pullback, né, de uma correçãozinha e depois uma nova alta, né, pessoal? Isso forma o pivô. E aqui, no caso, aqui seria uma resistência, né? E aqui é o momento do rompimento da resistência do pivô, que é o momento ideal de compra, né? Então, normalmente, o investidor que está comprando um breakout, ele busca se expor ao ativo justamente neste momento que passa aqui a resistência anterior. Então, é importante que tenha um pivô. É importante também observar o IFR, eu gosto do IFR de 9 períodos, no gráfico diário a gente utiliza ele, e o ideal é que no momento do rompimento o IFR de 9 períodos esteja acima de 70, indicando que o ativo está bastante forte, então o IFR acima de 70 mostra que o ativo está ganhando tração nos preços, está ganhando velocidade, está ganhando momentum, então é isso que a gente quer ver aí no rompimento. Se for um rompimento com IFR abaixo de 70, a gente já fica um pouco mais cauteloso, que pode ser um falso rompimento que não tem tanta força, né? Para quem não sabe, IFR é um indicador que se chama Índice de Força Relativa e ele justamente mostra aí a força com que os preços estão tendo aí nos últimos períodos, né? Esse indicador também é chamado de RSI, que é em inglês, né? Relative Index, Relative Strength Index, e em português IFR. Também é muito importante que neste momento, no momento exato do rompimento, no dia do rompimento, né, a alta seja acima da média aí no rompimento, né? Então, pelo menos 2% de alta no dia. Então, não me vem com rompimento de 0,5%, rompimento de 1%. A gente quer realmente um rompimento com uma alta de, no mínimo, 2%, que é para mostrar que realmente os preços estão ganhando velocidade, há uma grande convicção na compra, né? E com fechamento próximo da máxima, né? Então, isso é muito importante a gente observar, pessoal. Se a gente vai desenhar um candle, por exemplo, digamos que a gente tem um candle. Opa, vou até botar verdinho aqui para ficar mais bonito. Vamos desenhar aqui. Então tem um verdinho aqui. Isso seria, por exemplo, um exemplo de um candle, né? Que este candle estaria representando, pessoal? Então, o candle verde aqui seria a abertura do dia, aqui a mínima do dia, aqui a máxima do dia e aqui o fechamento do dia. O que vocês conseguem ver aqui desse candle? A gente consegue ver que o preço fez máximas, né? Então chegou até aqui e depois acabou devolvendo e fechou o dia aqui, né, pessoal? Então não é isso que a gente quer ver no rompimento. No rompimento a gente quer ver candles mais parecidos com isto aqui, digamos, ó, pessoal. Então, ó, este tipo de candle é muito interessante, que ele abriu nas mínimas e fechou nas máximas, né? Então a gente quer um fechamento muito próximo da máxima. Pode até ter alguma sombrinha aqui, né? Então um pouquinho assim. Aqui embaixo também pode ter sombra, não tem problema. Mas aqui na parte de cima, que é a parte do fechamento, né? A gente quer que feche muito próximo das máximas. Ou seja, se tiver essa sombrinha aqui, né? Que seja uma sombrinha bem curta, mas não como essa aqui, que é uma sombra muito longa, né? Quanto menor a sombra, e se não tiver sombra nenhuma, se for simplesmente o candle fechando aqui exatamente nas máximas, é um sinal mais bullish ainda, é um sinal mais forte aí de que a convicção dos investidores é na alta e de que isso tende a impulsionar os preços para cima. Outra coisa muito importante é um volume forte no rompimento. O que é um volume forte? Acima das médias, né? Então ali quando tu tem um gráfico do volume, em qualquer plataforma que tu utilize, tu consegue botar a média móvel do volume. Então tem gente que utiliza a média móvel de 63 dias, que é o equivalente a 3 meses, né? Tem gente que utiliza a média móvel de 30 dias, eu normalmente utilizo a média móvel de 20 dias. Mas enfim, pessoal, tanto faz a média que tu utiliza, o fato é que o volume no rompimento tem que ser acima das médias, e de preferência bem acima, quanto mais acima melhor. E aqui eu botei de preferência, por que de preferência? Porque não é uma regra obrigatória. As demais regras aqui a gente pode considerar como obrigatórias, mas essa aqui é opcional, mas é aconselhável também que no dia que antecedeu o breakout, ou seja, um dia antes do dia do rompimento, né, deve ter volume abaixo das médias, ou seja, a gente quer no dia do breakout um volume acima das médias e no dia que antecede o breakout um volume abaixo das médias. Não é obrigatório, mas é aconselhável. Então a gente viu toda a teoria aqui, agora vamos para a prática mesmo para ver como é que isso se traduz na prática. Então,
Eu estou aqui com alguns gráficos abertos e vamos ver aqui o da PetroRio. A PetroRio, se eu não me engano, é a ação que mais subiu na nossa bolsa de valores desde esse bull market, acabou ganhando aí da Magazine Luiza com a recente queda aí da Magazine. Então vamos analisar ela, que foi a ação aí de maior performance do nosso mercado, se eu não me engano. Então a gente está aqui com um gráfico semanal, né, pessoal? Como a gente falou aqui no iniciozinho, a gente quer comprar ativos em tendência primária de alta, e a tendência primária a gente observa no gráfico semanal. Então vamos pegar aqui, vamos ver onde é que se iniciou a tendência primária de alta. Aqui no gráfico semanal a gente consegue ver, ó, tendência primária de queda, né, pessoal? A gente pode traçar até uma linha aqui, ó, aqui dessa tendência de queda. Então vocês podem ver que sempre respeitava isso, até que um belo dia, uma bela semana, pegou e rompeu essa linha de tendência de baixa, né? Então rompeu aqui, aí já se desconfigurou essa tendência primária de baixa, né? Já ficou pelo menos um cenário indefinido. E aí depois do cenário indefinido, aqui a gente pôde ver que foi fazer novas máximas, né? Rompeu essa região aqui, então aqui já deu para ver que se iniciou, mudou a tendência primária, que antes era de baixa, e depois começou a ser de alta. Então, vamos observar os preços por aqui em 2016 aí, então, mais para o finalzinho de 2016 é que se iniciou essa tendência primária de alta, vamos observar por aqui, pessoal. Então, vamos botar aqui no gráfico diário novamente. A gente pode botar aqui 2016. E aqui então, pessoal, a gente estava no fim da tendência primária de baixa, aí deu uma super alta, né, do fundo até aqui, ele chegou a subir 260% em 40 dias, né, pessoal? Mas a gente não sabia se isso era realmente o fim da tendência de baixa ou se era simplesmente uma alta explosiva, mas passageira, né? E aí o ativo voltou a cair, consolidou, e aqui começa a ficar interessante, ó, pessoal. Então, o que a gente normalmente fala na consolidação? O que a gente quer ver na consolidação? A gente quer ver um estreitamento dos preços, né? Uma diminuição da volatilidade dos preços. Então, olha aqui, da máxima até essa primeira mínima, a gente tem um retângulo desse tamanho. A gente quer cada vez mais ver esse retângulo ficando menor aqui a altura dele. Vamos ver se a gente consegue isso. Então, da máxima à mínima aqui deu esse tamanho. Aí vamos passar para aqui, ó, pessoal. Para cá a gente tem uma nova mínima aqui, né? Então vamos deixar aqui até uma nova mínima. E a gente tem uma máxima aqui nessa região. Ó. Pode ver como os preços se estreitaram bastante, né? Então estava tri grandão lá, agora já ficou menorzinho. Vamos ver agora aqui da máxima até a mínima. A gente consegue estreitar um pouquinho mais, né, pessoal? Então dá para estreitar aqui, ó. Então ficou um pouquinho mais estreito. Vamos ver aqui, ó, das novas máximas, então aqui uma nova máxima. Vamos botar aqui, ó, nova máxima até a nova mínima. Olha aqui como a gente consegue estreitar ainda mais, ó, pessoal. Então tá vendo que a volatilidade dos preços está diminuindo. Cada vez eles estão mais se consolidando dentro de um nível, né? E isso aí é bastante bom. Então aqui a consolidação dos preços está feita. Agora o que a gente quer ver? Além disso, um pivô no rompimento, né? Então a gente precisa ter um rompimento com um pivô, com IFR de 9 períodos acima de 70, com uma alta forte, pelo menos 2%, fechando próximo da máxima, com bom volume no rompimento, e de preferência o dia que antecedeu o breakout, que antecedeu o rompimento, deve ter volume abaixo das médias. Então vamos ver, ó, pessoal. Por enquanto, a gente teve até um dia aqui, ó. Então a gente pode estabelecer aqui uma linha de resistência, né? Ó, então aqui a gente tem uma linha de resistência e a gente consegue observar que aqui neste dia a gente teve um rompimento, ó. Aqui o IFR de 9 períodos, né? IFR de 9 períodos estava acima, ó, estava aqui em 74 nesse dia, né? Então a gente clica aqui no dia, a gente consegue ver exatamente, ó, um IFR de 74, volume, ó, vamos ver o volume, a média móvel do volume, 275 mil, e aqui nesse dia foi 678 mil, então volume bem acima da média, né? Mais de 3 vezes, praticamente 3 vezes acima da média, né? Então, volume tá ok também, requisito, IFR acima. O que realmente não deu, pessoal, foi esse candle, né, pessoal? Então foi um candle aqui, o dia ó, teve somente 0,89% de alta, então não fechou nem com 1% de alta no pregão. Vocês podem ver que ele subiu bem até durante o dia, né? Subiu, ó, chegou a ter uma alta de 10% durante o dia,
mas depois devolveu tudo, fechou próximo da abertura, então não é um rompimento confiável, a gente não compraria aqui. Continuamos analisando, ó, pessoal, por aqui a gente ainda não tem um pivô claro, não tem um rompimento forte, né? Então a gente continuaria sem exposição ao ativo por enquanto, mesmo já tendo passado dessa resistência, né? Lembrando que a gente tem uma outra resistência aqui um pouquinho mais aqui para cima, né? É uma outra resistência. Ó, então essa resistência aqui ficou bem interessante, aqui chegou exatamente nessa resistência e voltou, né? E aqui vamos analisar os próximos dias. O que a gente tem? Ó, então deu uma quedinha, nada demais, ainda não está no momento da compra. Ó, aqui chegou o momento da compra, né, pessoal? Vocês conseguem ver como veio um diazão de alta, né? 17% de alta no dia, então uma alta super forte, rompendo essa resistência, né? Então, rompendo essa resistência. A gente consegue ver o volume também, pessoal. Olha o volume, a média móvel do volume nesse dia estava 328 mil. E nesse dia foi registrado um volume de 1 milhão e 500, um pouquinho mais de 1 milhão e 500. Ou seja, de 328 mil para 1 milhão e 500 é quase 5 vezes mais forte que a média, né? Então, um volume muito forte além da média, com IFR em 85, né? Então, tudo confirmou aqui o sinal do rompimento. O pivô não ficou exatamente muito bem feito, né, pessoal? A gente pode até desenhar o pivôzinho aqui, mas eu admito para vocês que realmente não ficou perfeito, né? A gente pode desenhar o pivô mais ou menos assim, ó. Então fez aqui, subiu até aqui, recuou aqui, ó, e aqui pegou e fez o pivô, né? Então, um momento de rompimento, o momento de compra seria exatamente aqui, né, no rompimento da resistência anterior. E aí, a partir disso, o ativo começou a subir. Daqui a pouco, Thiago, mas eu perdi esse dia aqui, só olhei quando já estava no final do dia com 17% de alta, perdi o ativo necessariamente? Necessariamente não, vamos seguir acompanhando para ver se não daria algum outro ponto de entrada. Então, ó, ele fez algum pullbackzinho aqui, pullback interessante. Ó, novamente, o que a gente teve? Ó, vamos ver aqui. Então, a gente teve novamente um outro pivô, né? Subiu até aqui o ativo, desceu, novamente um pivô aqui, rompendo aqui esse candle anterior. Dá para ver que tinha uma resistência aqui, né, que os preços não fechavam em nenhum momento acima dessa região, né? E esse dia teve um rompimento, um fechamento acima dessa região, com bastante volume, né? Então vamos conferir o volume. Ó, então o volume, média móvel do volume estava em 393 mil, fechou com 619 mil de volume, então acima da média. Um dia que subiu 7%, então um bom dia de alta aí, com IFR em 79. Então aqui daria outra oportunidade de alta, pessoal. O que a gente vê depois é que realmente o ativo pegou e disparou. Daqui a pouco, Thiago, perdi todas essas entradas. O ativo agora já pegou e subiu nos últimos dias 60%. Será que ainda dá tempo de entrar? Ainda talvez dê tempo de entrar. Vamos ver se ele nos dá outra oportunidade de entrada de baixo risco, algum outro pivô. Então vamos ver aqui, ele estava subindo, deu uma corrigidinha, ó. Vamos ver se não vai formar um pivô. Ó. Ainda não está interessante, pessoal. Ainda não daria para voltar a comprar. Por quê? Ó, a gente tem essa resistência aqui, né? Então vocês podem ver que tem a resistência. Até durante o pregão ele passou a resistência, mas fechou logo abaixo da resistência, né? O fechamento logo abaixo da resistência, não fechou próximo das máximas, então não seria exatamente uma compra segura, apesar do volume ter sido bem forte, né, pessoal? Interessante observar também que o IFR ficou em 69,82, quase deu 70, mas não chegou a dar 70 também. Então, fechamento não foi acima da resistência, a gente não teve o IFR acima de 70, então não seria confiável ainda. Então, não seria exatamente o momento de compra. Vamos ver, aqui subiu um pouquinho mais, aqui ainda não daria compra, né, pessoal? Então, ainda não, né, pessoal? A gente até pode subir a resistência um pouquinho para cá, mas ainda não teve nenhum dia assim rompendo com convicção essa região, né, pessoal? Quando rompeu, voltou, aqui rompeu também, voltou, né? Então, por enquanto, ainda não está nos dando confiança. Ó, aqui rompeu, deu um dia de 2,84% de alta, mas a gente vê que não fechou próximo das máximas, né, pessoal? Então teve volume, teve IFR elevado, mas não deu um candlezão como este, né? Como esse, que é o que a gente quer, né? Um fechamento bem próximo das máximas, né? Então esse aqui devolveu quase metade da alta aí, né? Então
não foi exatamente um confirmamento, né? Então, ó, o ativo até deu uma corrigidinha. Ó, aqui sim, pessoal, aqui a gente teve um rompimento interessante, né? Ó, vocês podem ver que o volume até um dia antes do rompimento, que a gente avisou aqui para vocês, ó. Então, de preferência, o dia que antecedeu o breakout deve ter volume abaixo das médias. Quanto menor o volume que antecedeu o breakout, melhor. O que a gente teve? A gente teve aqui uma consolidação com volume pífio, né, pessoal? A média móvel do volume estava em 1.062.000 e o volume desse dia foi 381 mil. Então, um terço aí da média móvel, bem abaixo da média móvel. Então, aqui tá um sinal aí, um dia antes do breakout, ok. Vamos ver no dia do breakout, ó. IFR estava em 71,74, então acima de 70. Média móvel do volume em 1 milhão e aqui nesse dia teve 1.222.000 de volume. No dia subiu 7,28% e não fechou exatamente na máxima, mas fechou próximo das máximas, né, pessoal? Só deu uma sombrinha aqui de nada, então tá ok, passou no nosso requisito. Vocês podem ver que a gente fez aqui a gente consegue fazer aqui o nosso pivôzinho, né? Então aqui, pivôzinho, contraiu, fez o pullback, pegou aqui e rompeu, né? Lembrando que os preços nunca tinham fechado abaixo disso aqui, né? Acima disso aqui, né? Então o fechamento sempre ficava aqui, ó, pessoal. Ele até às vezes ultrapassava durante o pregão, mas nunca fechava acima. E nesse dia pegou e fechou acima, né? Com força. Então daria novamente uma nova oportunidade de entrada. E depois o ativo pegou e disparou totalmente, né, pessoal? Então quem acompanha aí a PetroRio sabe que ela deu uma super performance aí nos próximos períodos, né? Olha aqui, que interessante. Aí daqui a pouco, se tu perdeu toda essa alta aqui, deu quase 300% de alta em poucos meses, mas eu não estava ligado no mercado, comecei a investir depois. Será que eu necessariamente perdi essa alta? Não necessariamente, cara. Porque o que tá bom tende a continuar bom e o que tá ruim tende a continuar ruim, né? Então, existe essa filosofia, né? Então, se o ativo está numa tendência forte de alta, ele tende a continuar assim até que realmente as coisas mudem, né? Então, vou botar a resistência para cá, né, pessoal? Aqui a gente vê que estava formando uma resistência. Vamos ver se daria uma nova oportunidade de entrada no ativo. Ó. Por enquanto, sem nova oportunidade de entrada. Olha, ele desabou até. Isso aqui, aqui perdendo as médias móveis, até seria um motivo da pessoa que está comprada zerar o ativo, diminuir sua posição. Ó, caiu bem, pessoal. Olha aqui, pessoal, caindo, caindo, caindo. Vamos ver, a gente pode até traçar aqui também uma linha de resistência aqui, ó. Ó. Agora até rompeu essa linha de resistência. A gente tem esta resistência aqui, mais imediata, e depois essa resistência mais aqui, né, pessoal? Então, vamos trabalhar aqui com ambas essas resistências, né? Olha aqui, ó, pessoal, aqui ficou interessante o negócio, ó. Quis romper a resistência, mas ainda não daria entrada, né? Então, foi um candle bem bonito, o IFR elevado, né? Dá pra gente ver que formou um pivôzinho até, né? Subiu aqui, voltou e pá, fez o pivô. Só que, olhem o volume. O volume nesse dia, média móvel do volume era 816 mil e fechou abaixo de 600 mil de volume. Então, volume baixo, a gente não confia, né? A gente deixa um breakout suspeito, não dá entrada. Mas olha aqui, pessoal. Então, esse deu o voluminho, subiu outros dias com pouco volume, até que, olha aqui esse breakout que fez aqui. Então, a gente tinha essa resistência aqui, rompeu essa resistência, né, pessoal? Num pregão com uma forte alta de 13% no pregão. Olhem o volume, pessoal. A média móvel do volume era 976 mil e foi um volume de quase 5 milhões. Então, quase 5 vezes mais forte que a média volume. Aí agora sim realmente seria um ponto de entrada, né? Então vamos ver como é que o ativo ficou aí nos dias seguintes. Então ele até fez uma voltinha. Olha que interessante, pessoal. Daqui a pouco, se não entrou nesse dia, aqui provavelmente pode dar uma nova entrada, né? Formou uma nova resistência aqui, ó. Fez uma consolidaçãozinha, um pullback, tá interessante, ó. Vamos ver como é que se comporta. Ó, e aqui novamente pegou e rompeu essa resistência. Ó, rompeu fechando com 3,16% de alta, um IFR de quase 78 vezes,
com o volume aqui, média móvel 1.400.000 e o volume fechou em quase 3 milhões, então bem acima da média móvel, estaria confirmado aí um novo ponto de entrada aí, segundo isso que eu tô passando aqui para vocês, né? Então, olha só, acabou não se desenrolando muito bem, fechou aqui, mas aqui pegou, novamente voltou a subir, ó, pessoal. Então, o ativo pegou e disparou aí. Então, se a gente vai ver aqui desde o início aqui, quando a gente teria entrado pela primeira vez, até aqui o ativo já daria uns 250% de retorno. E depois deu muito mais, né, pessoal? PetroRio subiu, disparou com tudo. Então, foi um ativo aí que trouxe retornos muito grandes aí para os investidores, né? Vamos ver algum outro ativo aí que também deu super performance. Vou pegar a Trisul, né? Antes da pandemia, antes do crash de 2020, a Trisul estava ali bombando junto com todo o setor de construção civil, né? E foi um ativo que até me expus aí, tive retornos aí de quase 250, 300% nela. E vou mostrar para vocês um pouquinho de como a gente teria se exposto à Trisul aí seguindo essa metodologia aí de comprar breakouts, né? Então, primeiramente, a gente quer uma tendência primária de alta. O que a gente tinha na Trisul aqui? A gente tinha uma tendência primária de baixa, né? Então, vamos ver aqui, fazer algumas linhas. Olha aqui, a gente tem a tendência primária de baixa, né? Então, durante todo esse período, a gente estava numa tendência primária de baixa. Quando que a tendência primária de baixa foi rompida? Foi exatamente aqui, né, pessoal? Então, aqui no segundo semestre de 2017, a gente consegue ver que essa tendência primária de baixa aqui foi revertida, né? A gente tinha aqui uma consolidação dos preços também, né? Então, após a baixa, e aqui pegou e rompeu com força essa linha de tendência de baixa, junto com essa consolidação, né? Então, basicamente aqui a gente já pode dizer que a tendência de baixa foi-se embora, né? Aqui para o finalzinho de 2017. Então, vamos botar agora para o gráfico diário, vamos aí para o finalzinho de 2017, para dar uma averiguada aí e ver como que a gente poderia ter feito entradas de baixo risco aqui na Trisul. Então, aqui a gente está com o gráfico dela aqui entre 2016 e 2017, e foi aqui pro fim de 2017. Nossa, antes ela tinha um volume medíocre, né, pessoal? Vocês podem ver, olha o quanto ela negociava por dia. Era bizarro, assim, era menos de 100 mil por dia. Até que ela deu essa grande alta, né, pessoal? Então, essa alta, digamos que o investidor não conseguiu pegar, assim, que foi uma alta do nada, quando veio o ativo já tinha disparado, subiu 62%, então faz de conta que, cara, essa alta realmente não teve como pegar, mas aí tu já viu, putz, esse ativo começou a subir, o setor de construção começou a se aquecer, vamos ficar atento para ver se ele dá uma oportunidade de baixo risco aí, né? Então, vamos analisar o ativo aqui, olha que interessante, aqui a gente já pode fazer até uma linha de resistência aqui, né, pessoal? E vamos acompanhando aqui o ativo. Então, a gente tem essa linha de resistência, tem outra linha de resistência aqui, né? Então, a gente já fica com elas aqui para já ir acompanhando aí o ativo, ó. Então, o ativo, opa, pegou e conseguiu romper essa linha de resistência, essa linha de tendência de baixa, bem interessante. Agora, o foco é nessa resistência aqui. Por enquanto, nada confirmado, né, pessoal? Então, ele até fez um dia que fez que ia romper, mas não rompeu. Vamos botar aqui, ó, aqui tá mais bonito. Vamos ver como é que tá essa consolidação, pessoal. Mas antes, vamos seguir acompanhando. Olha aqui, pessoal. Fez um baita breakout, ó, bem interessante. Vamos acompanhar aqui, ó. Breakout IFR acima de 70, ó, IFR de 85, então tá check. Vamos ver a consolidação dos preços, ó, pessoal. Então, eu tinha feito a consolidação até aqui, ó. Então, aqui fez uma consolidação da máxima até a mínima desse tamanho. Aí, fez novamente uma consolidação aqui, ó, da máxima à mínima aqui, do mesmo tamanho, um pouquinho menor, né, pessoal? Contraiu um pouquinho aqui os preços. Depois, a gente pode ver a consolidação, ó, fez uma consolidação daqui até, ó, da máxima até a mínima aqui, ó, já ficou mais interessante, né? Os preços foram cada vez se contraindo mais ao longo da correção, foram cada vez se estreitando mais, isso aí é bastante positivo. E vamos ver se a gente tem um pivô aqui, ó, pessoal. A gente dá para ver que tem um pivô também, né? Então, subiu, contraiu, explodiu aqui, rompeu acima aqui da resistência. A gente pode... Só que daí, o que faltou, pessoal? O que faltou? Olhem o volume no rompimento.
A média móvel que já tinha subido, né? Então já tinha dado dias de bom volume. A gente estava com uma média móvel de 1.225.000 negociados por dia. E nesse dia do rompimento foi só 485.000, né? Basicamente um terço da média móvel. Então não tem como a gente comprar com volume tão baixo, né? Que tem muita chance de ser pega-ratão, uma armadilha no mercado. Então, por enquanto, aí a gente ainda não entraria no ativo. Ó, continuou aqui acima da resistência, muito bom, tá consolidando. Ó, aqui, pessoal, aqui a gente conseguiu fechar acima dessa última resistência aqui até, né? Então a gente aqui tinha essa resistência aí, então, né? Ó, os preços nunca tinham fechado acima dela. E olha aqui nesse dia aqui que fez, fechou acima. E esse dia sim, ó. Então, IFR acima de 70, no 87, volume bem acima da média, né? Média de 1.300 e esse dia foi 13.400, então mais do que o dobro aí quase o triplo da média do volume. A gente tem um pivô, a gente pode analisar esse pivô até sob uma ótica um pouco maior, né? Então a gente fez a alta aqui, fez a contração aqui e pegou e fez o pivô aqui, rompendo aqui essa linha de resistência, né, pessoal? Então, todos os requisitos preenchidos. Vamos conferir aqui, ó. Então, tendência primária de alta, a gente viu que a tendência primária de alta já tinha começado. Consolidação com redução da volatilidade também confirmou. Pivô confirmou, IFR acima de 70 confirmou. Alta acima da média no pregão do rompimento, com fechamento próximo da máxima. Volume forte no rompimento e, de preferência, o dia que antecedeu o rompimento deve ter um volume abaixo da média. O dia que antecedeu um rompimento não teve um volume abaixo da média, foi um volume acima da média também, mas esse requisito não é obrigatório, né, pessoal? Vamos ver quanto que subiu nesse dia, tem que ser uma alta de pelo menos 2%, né? A gente viu, ó, subiu 3,23%, não fechou exatamente na máxima, né, pessoal? Não foi como esse dia aqui que fechou na máxima, mas fechou próximo da máxima também, então pode ser considerado um rompimento verdadeiro. E daria um ponto de entrada aí. Vamos ver o que se sucedeu. Ó, se sucedeu um movimento interessante de alta, depois daqui a pouco, Thiago, não consegui comprar aqui neste pivô. Será que consigo comprar ainda? Vamos seguir acompanhando o ativo, ver se ele dá novas entradas. Então a gente já tem uma nova resistência aqui, né? Vamos ver se ele daria um novo ponto de entrada aí de baixo risco. Então a gente consegue ver isso aqui, ó, tá consolidando, tá interessante. Olhem aqui a consolidação, pessoal, essa consolidação. Então da máxima à mínima, olha aqui, ficou desse tamanho. E olha aqui, ó, das novas máximas as novas mínimas, olha aqui como foi se estreitando, ó, cada vez mais se estreitando os preços, cada vez mais se estreitando, né? Então ocorreu a contração aí dos preços. Vocês podem ver que a gente tinha este tamanho aqui no início da consolidação, né? Então, este tamanho aqui, e foi reduzindo ao passar da consolidação, a gente chegou a ficar com este tamanho aqui, né? Então os preços foram se estreitando, muito bom. E a gente aqui está exatamente a resistência à procura de um breakout, né? Então, vamos ver se vem um breakout, ó. Vem um breakout, vamos ver quanto subiu no dia. Então deu uma alta de 4,65% no dia, IFR de quase 74, média móvel do volume estava em 840 mil, foi quase 2 milhões, então bem acima da média móvel. O dia anterior, vocês podem ver que foi um dia com volume bem abaixo da média móvel, né? Então volume, olha aqui no pregão anterior, volume de 400 mil, sendo que a média móvel de quase 800 mil, né? Então volume bem abaixo da média móvel no dia anterior, todos os requisitos cumpridos. A única coisa que a gente poderia botar um pouco em xeque, pessoal, é que aqui não fechou exatamente muito próximo da máxima, né? Mas, cara, dá para considerar, sim. Então esse tipo de pregão a gente considera ok, né? Não considera um pregão tipo esse aqui, que devolveu muito. Esse aqui devolveu muito também, ó, pessoal. Esse aqui devolveu muito, este aqui devolveu muito também, ó, subiu bem e voltou quase tudo. Mas esse aqui voltou um pouquinho, mas não voltou tanto, então dá para confirmar o rompimento, seria um novo ponto de entrada. Ó, voltou, então acabou que ainda não deu um sinal claro. Daqui a pouco tu ficou em dúvida, Thiago, eu não comprei aqui porque não fechou muito próximo da máxima, vou seguir procurando outro ponto de entrada. Ok, sobe a linha da resistência para cá, né? E vamos seguir acompanhando aqui se dá outro dia aí com um breakout com um ponto de entrada. Ó, aqui deu um baita breakout, deu um volumão, IFR alto, só isso aqui não me agrada, né, pessoal? Esse candle aí fechando próximo das mínimas do dia, então mesmo que tenha subido bem no dia, 3,33%, fechou próximo das mínimas, não é esse tipo de candle que a gente gosta, então não teria entrado nele. Vamos analisar os próximos. Vamos analisar, aqui deu uns candlezinhos meio pequenos, né? Aqui, ó, subiu
1,69, 1,67, 1,48. Estou olhando aqui, ó, quanto sobe no dia. Não teve nenhum dia aqui com alta de mais de 2%, né? Depois, então, seguiria sem entrar aí. Então, segue acompanhando. A resistência agora fica aqui, né, pessoal? E vamos seguir acompanhando aí para ver se dá uma nova entrada de baixo risco, ó. Ó, tá consolidando aí, tá consolidando, nada muito interessante, ó, começou a cair. Então a gente pode até traçar uma resistência mais aqui na diagonal, ó, pessoal. E agora vamos seguir acompanhando aqui, ó. Ó, por enquanto não tá muito bonito, ó. Não consegue fechar acima dessa resistência, tá vendo, pessoal? Sempre, às vezes até ameaça passar ela, mas fecha sempre abaixo dessa resistência. Ó, não tá legal. Ó, aqui já começa a ficar interessante que a gente já ultrapassou essa resistência aqui, né, pessoal? Então, já ultrapassamos essa primeira resistência. É interessante, vamos ver, a gente pode até rebalancear ela, deixar mais ou menos para cá, né? Ó, aqui assim a gente consegue formar uma outra linha de resistência. Vamos ver se vai rompê-la. Ó, tá rompendo ela, os preços estão voltando a querer ganhar tração, mas por enquanto nada feito ainda, né, pessoal? Lembrando que a gente tem, além dessa resistência de cima, temos esta resistência mais ou menos por aqui, né? Então, por enquanto, nada feito. Ó, vamos ver os preços sobem, caem, não estão consolidando aí, não tão interessantes por enquanto. Ó. Ó, então, caíram mais um pouco, e agora conseguiram superar essa primeira resistência, né? E estão de olho mais ou menos nessa aqui. A gente pode até estreitar um pouquinho mais essa aqui, ó, trazer para cá. Ó, pessoal, que aqui também é uma linha de resistência. Vamos excluir essa então que foi superada, né? E ó, vamos analisar como é que está sendo essa congestão, ó, pessoal. Então vamos ver a volatilidade da congestão. Ó. Primeiro os preços da máxima mínima tinham este tamanho, né? Agora vamos ver aqui das novas mínimas até as novas máximas. Olha aqui as novas mínimas. Aqui fez novas mínimas, aqui também tá com mínimas, né? E olha aqui as máximas, ó, bem menores, né? Então, ó, tá se estreitando o negócio. Vamos ver agora mais para cá, ó, pessoal. Então, mais para cá a gente tem as máximas aqui e vamos ver as mínimas daqui deste período, ó. Ficou mais baixinha ainda, né, pessoal? Olha aqui as mínimas. Então, tá vendo que a gente está cada vez estreitando ainda mais os preços, né? Os preços estão cada vez se contraindo mais. Vamos seguir acompanhando, por enquanto ainda não deu nenhuma entrada de baixo risco, né? Talvez a pessoa poderia ter entrado aqui com IFR alto, com um volume elevado, mas tem essa resistência imediatamente anterior, né? Então, acho que faria sentido aguardar um pouco mais aí para ter certeza aí na entrada. Vamos seguir monitorando. Ó, pessoal. Então, tá. Faz que vai romper, não rompe, tá querendo romper. Aqui rompeu, né, pessoal, com um dia com volumão, mas olha como o dia amanheceu aqui em alta e fechou em queda, né, pessoal? Então não foi um candle bonito, o fechamento não ficou próximo da máxima, bem pelo contrário, ficou próximo da mínima do dia, então não é o que a gente gosta. Mas já deu para ver que superou aqui, ó. Aqui novamente um candle meio feio, né, pessoal? Esse candle aqui chegou a subir até aqui, depois pegou e devolveu aqui, então não chegou a ser um candle bem bonito. A gente não compraria ainda, pessoal. Sempre pela via de menor risco, sempre buscando entradas de baixo risco. Ó, por enquanto ainda não está fazendo nenhum candle bonito aqui, ó, pessoal. Está devolvendo bastante. Vamos seguir olhando, ó. Aqui fez um candle bonito, mas ó, o volume medíocre, né, pessoal? Então olha o voluminho que fez, volume medíocre, então não daria entrada. Por enquanto a gente seguiria observando aí, ó. Aí fez um pullbackzinho, agora pegou e rompeu. Ó, aqui sim, esses 2 dias a gente teve uma nova oportunidade de entrada, né? Vocês podem ver que a gente teve 2 dias aí com volumes extremamente baixos. Olhem como os volumes secaram, que é isso que a gente quer antes do breakout, volumes bem baixinhos. Fez o breakout aqui, ó, neste dia, subiu 2,66%. O IFR estava aqui em 86 nesse dia.
Volume financeiro, vocês podem ver que aqui está o volume, aqui está a média móvel do volume, então acima da média móvel. A gente tem também, vamos desenhar aqui, cadê o nosso desenho? Vamos fazer um desenhozinho aqui, vamos ver se a gente identifica aqui um pivô. Ó. Fez aqui máxima, voltou para baixo, pegou e rompeu aqui a resistência, então está confirmado o pivô também. Então aqui novamente daria um novo ponto de entrada aí no ativo. Ó, o ativo pegou e disparou depois, né, pessoal? E assim se foi a Trisul, né? Vamos ver se a gente acha um novo ponto de entrada aqui, ó, pessoal. Já que a gente já está acompanhando o gráfico, ó, vamos botar a linha da resistência para cá, ó. Então, olha só que interessante nesse dia. Ele passou a resistência, um dia que subiu 4,58%. Vamos ver como é que foi o volume. Volume bem acima da média móvel. Daria entrada aqui também, né, pessoal? Esse candle ficou meio feio, mas ele fechou próximo das máximas. Ele só voltou um pouquinho aqui, mas fechou próximo das máximas. Aqui daria sim uma entrada novamente de baixo risco aí pra gente. Ó. E aqui seguiu foguetando, né, pessoal? Vocês podem ver que o ativo passa constantemente acima da média móvel exponencial de 21 dias, mostrando muito momento, muita força. Quando ele recua aqui, ele mal bate nela e já volta. Se ele vai fazer uma correção um pouco mais forte, ele se mantém aqui pela média móvel de 50 dias, né? Então, mostra um ativo aí numa tendência estrutural de alta muito forte e que deu ótimos retornos aí a quem soube se expor a ele. Então, vimos o exemplo da Trisul, vimos o exemplo da PetroRio. Espero que tenham gostado aqui deste aprendizado que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham entendido como que a gente se expõe aí comprando breakouts de baixo risco, né? Então a gente não quer qualquer breakout, a gente quer breakout com volume forte, com IFR acima de 70, com um pivô, com uma consolidação antes do breakout, né? Não queremos um negócio subindo, caindo e pega em rompimento, não. A gente quer cada vez os preços mais se estreitando, mostrando a contração da volatilidade, né? E num ativo com uma tendência primária de alta forte, que é justamente para a gente não se expor aí a ativos que sejam considerados um voo de galinha, né? Que mal começa a subir e depois já volta a cair. A gente quer pegar realmente movimentos estruturais aí que possam resultar em ativos de super performance. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, deixem seu likezinho aí para ajudar o algoritmo do YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante, a nos incentivar a fazer mais vídeos do tipo que a gente está pretendendo começar a movimentar aqui mais o nosso YouTube com conteúdos educativos, beleza? Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.